Você já se pegou numa situação difícil, segurando um relacionamento ou amizade que, por ser confortável e familiar, parece seguro, mas lá no fundo você sente que está te impedindo de realmente crescer? Admitir que, às vezes, as pessoas mais próximas, com quem rimos, choramos e criamos tantas memórias, não estão destinadas a caminhar ao nosso lado para sempre é uma verdade dura de encarar, não é? Mas é justamente nesse ponto que a antiga sabedoria do estoicismo ilumina nossos dilemas modernos. Os estoicos, com suas profundas reflexões sobre a natureza humana e a busca por uma vida plena, nos lembram que o crescimento pessoal frequentemente exige escolhas difíceis sobre quem permitimos em nosso círculo íntimo. Não se trata de afastar pessoas com frieza, mas sim de curar a própria vida com intenção, escolhendo relacionamentos que nos impulsionam, inspiram e desafiam a ser nossa melhor versão. Se você se encontra nesse ponto de indecisão, sentindo o peso de uma escolha que pode mudar completamente o rumo da sua vida, saiba que você não está sozinho. Hoje, vamos mergulhar fundo na sabedoria estoica para entender os sinais de que pode ser a hora de liberar alguns laços com amor, abrindo espaço para novos crescimentos, conexões mais profundas e uma vida mais alinhada com suas virtudes mais elevadas. Fique comigo nessa jornada, guiado pelos ensinamentos atemporais do estoicismo, e juntos, vamos descobrir a liberdade e a paz que surgem quando passamos a escolher nossos relacionamentos com sabedoria e coragem. Enquanto navegamos por essa reflexão, te convido a clicar no botão de inscrição, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e não se esqueça de curtir. Cada segundo dessa conversa pode ser o que vai transformar sua vida. Se você sente que um relacionamento está te impedindo de evoluir, isso é um sinal de alerta. Pense nisso. Você já sentiu que estava estagnado, sem conseguir avançar, porque alguém próximo não estava realmente torcendo por você? Reconhecendo relacionamentos que sufocam o crescimento. Ou pior, quando está ativamente te segurando, é uma situação difícil de lidar, não é mesmo? Sêneca acreditava profundamente no poder do crescimento pessoal e do autoaperfeiçoamento. Ele dizia que, para viver uma vida que realmente vale a pena, precisamos estar em constante evolução, aprendendo e ultrapassando nossos próprios limites. Então, se você está em um relacionamento, seja com um amigo, familiar ou parceiro, e sente que não está crescendo, Sêneca provavelmente te diria que essa é uma bandeira vermelha que você não pode ignorar. Não estou dizendo que todo relacionamento precisa ser uma corrida para quebrar recordes, mas aqueles que se importam com você devem desejar ver seu florescimento. Eles devem ser seus incentivadores, seu apoio, não âncoras que te puxam para baixo, para as profundezas dos e se ao menos. É importante parar e ter uma conversa honesta consigo mesmo. Pergunte: por que eu ainda mantenho esse relacionamento? É por medo, hábito ou lealdade? Essas são perguntas difíceis, mas necessárias. Porque, no final das contas, as conexões verdadeiras, aquelas que realmente valem seu tempo e coração, devem te elevar. Elas devem te fazer sentir que você pode ser mais hoje do que foi ontem. O estoicismo nos ensina a importância de nos cercarmos de pessoas que acrescentam positivamente a nossa vida. Não se trata de ter muitos amigos ou ser popular, mas sim de cultivar um círculo que enriqueça sua vida, incentive seu crescimento e esteja alinhado com seus valores. Se o seu relacionamento parece mais uma areia movediça do que uma plataforma de lançamento, talvez seja a hora de reconsiderar seu papel na sua vida. Lembre-se de que querer crescer não é egoísmo, é uma necessidade humana. E, às vezes, crescer significa deixar ir quem nos impede, não com ressentimento, mas com gratidão pelas lições aprendidas e pela força adquirida ao saber quando dizer adeus. Reflita sobre seus relacionamentos e pense se eles são pontes para o seu melhor eu,
ou barreiras para o seu crescimento. O caminho do autoaperfeiçoamento não é uma jornada solitária. Precisamos das companhias certas para que a viagem realmente valha a pena. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos presos em um turbilhão de emoções negativas dentro de um relacionamento. Você já se viu em uma situação onde o drama parece ser o prato principal e o apoio mal está no menu? É cansativo, não é? Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, tinha poderosas reflexões sobre como lidar com nossas emoções. Ele disse, de forma famosa, que temos controle sobre nossas mentes, mas não sobre eventos externos. E perceber isso nos dá um poder imenso. Quando você aplica essa sabedoria a relacionamentos cheios de ciúmes, raiva ou outras emoções negativas que dominam a dinâmica, tudo começa a mudar. Pense nisso. Se o seu relacionamento parece mais um campo de batalha do que um porto seguro, é um sinal claro de que algo precisa mudar. Embora essas emoções façam parte da experiência humana, elas não devem ser a base ou os traços definidores de um relacionamento que deve te trazer paz e durar. Não estou dizendo que nunca devemos sentir raiva ou ciúmes. Isso seria como tentar viver sem ar. Mas o que Marco Aurélio nos ensina é que temos controle sobre como reagimos a essas emoções. Se o ciúme aparecer porque um amigo está avançando na vida enquanto você se sente estagnado, ou se a raiva surgir sempre que alguém te desvaloriza, lembre-se, você controla a sua reação. Você pode escolher não deixar que essas emoções definam os termos do seu relacionamento. Mas como isso funciona na prática? Tudo começa com a conscientização. Reconhecer quando essas emoções surgem e se perguntar: por que estou sentindo isso? O que posso aprender com isso? Como posso responder de uma maneira que esteja alinhada com quem eu quero ser? Essas não são perguntas fáceis, mas são essenciais. E, às vezes, a melhor resposta é criar distância ou fazer mudanças. Não se trata de fugir dos problemas, mas de reconhecer que, se o cerne de um relacionamento está mais em puxar um ao outro para espirais negativas do que em elevar, talvez seja a hora de reavaliar. Isso não significa que você falhou, ou que a outra pessoa é uma vilã em sua história. Apenas significa reconhecer que nem todo relacionamento está destinado a durar todas as fases da vida. E está tudo bem. Os estoicos acreditavam em viver de acordo com a natureza, e, às vezes, o curso natural das coisas é se afastar. Navegando pelas emoções negativas com sabedoria estoica. Se você está constantemente lutando com emoções negativas em algum de seus relacionamentos, pare por um momento e reflita sobre a sabedoria de Marco Aurélio. Lembre-se de que você tem poder sobre sua mente, sobre suas reações e, por fim, sobre a escolha de se cercar de relacionamentos que estão enraizados em energias positivas e de apoio. É nesses ambientes que podemos realmente prosperar, crescer e encontrar a tão desejada paz. Não podemos deixar o drama definir nossos relacionamentos. Em vez disso, devemos cultivar conexões baseadas no respeito mútuo, na compreensão e no apoio genuíno, porque, no fim das contas, são esses laços que resistem ao teste do tempo e trazem à tona o melhor de nós. Vamos tocar em um tema delicado, mas crucial: o papel da manipulação e do controle em nossos relacionamentos. Em qualquer tipo de relação, quando você se sente mais como um fantoche do que como um parceiro, é um sinal de alerta grave. Chegou a hora de falarmos sobre autonomia, liberdade e o sábio conselho que Epicteto uma vez deu: ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Pense nisso por um momento. A verdadeira liberdade, segundo Epicteto, vem de dentro, de termos o controle sobre nossas próprias ações, decisões e, em última instância, sobre a nossa vida.
Mas o que significa para nós quando percebemos que estamos em um relacionamento onde não somos nós que damos as ordens? Onde nossas escolhas, desejos e até mesmo pensamentos parecem estar sob o controle de outra pessoa? É um sinal claro de que algo está profundamente errado. A manipulação e o controle podem se manifestar de diversas maneiras, desde sugestões sutis que te afastam dos seus interesses, até demandas explícitas que ditam quem você deve ser ou o que deve fazer. Essas são marcas de um relacionamento tóxico. Conexões verdadeiras, aquelas que realmente valem nosso tempo e investimento emocional, são construídas com base no respeito mútuo e na liberdade. O estoicismo nos ensina sobre a importância de sermos os mestres de nossas próprias vidas. Se você se vê constantemente duvidando de suas escolhas ou sentindo que suas asas estão sendo cortadas, vale a pena questionar: por que continuar em uma dinâmica que sufoca sua liberdade e impede que você seja o autor da sua própria história? Cortar laços com alguém que te manipula ou controla não é um ato de crueldade. É, na verdade, uma forma de honrar seu valor, sua autonomia e seu direito de viver uma vida que seja verdadeira para você. É levar a sério a sabedoria de Epicteto e resgatar sua liberdade. A liberdade de fazer suas próprias escolhas, de crescer e de viver uma vida alinhada com seus valores. E sim, afastar-se de relacionamentos assim pode ser extremamente difícil. Pode significar abrir mão de algo familiar ou até mesmo de alguém que você ainda ama profundamente. Mas lembre-se de que o estoicismo não é sobre escolher o caminho fácil, mas o caminho certo. Às vezes, o caminho certo é o que nos distancia do que nos faz mal e nos conduz para uma vida mais autêntica, mais plena. Relacionamentos verdadeiros, aqueles que realmente enriquecem nossas vidas, são os que respeitam nossa individualidade e liberdade. Eles nos encorajam a explorar, a questionar e a crescer. Não tentam nos moldar em algo que não somos, nem ditar como devemos viver nossas vidas. Se você sente que alguém está puxando suas cordas, pare e reflita sobre as palavras de Epicteto: ninguém é verdadeiramente livre se não for dono de si mesmo. Pergunte a si mesmo se não está na hora de cortar essas amarras e abraçar a liberdade de ser você mesmo. Essa é uma jornada que vale a pena ser trilhada, uma vida onde você está no controle, cercado por relacionamentos que te elevam e respeitam sua autonomia e liberdade. Vamos valorizar e buscar essas conexões que nos fortalecem, que nos permitem ser os verdadeiros donos das nossas próprias vidas. Porque, no final do dia, é isso que a verdadeira amizade e o amor devem fazer: nos libertar, e não nos prender. E o que fazer quando um relacionamento começa a causar mais mal do que bem? Quando o tempo que você passa com alguém te deixa mais esgotado do que energizado, mais estressado do que apoiado. É como se você estivesse sempre pisando em ovos, preso em um ciclo sem fim de discussões, ou simplesmente se sentindo para baixo toda vez que a pessoa está por perto. Esses são sinais claros de que algo está seriamente errado. Relacionamentos saudáveis, os que todos nós merecemos e pelos quais devemos lutar, são aqueles que nos fazem sentir bem. Eles existem para enriquecer nossas vidas, trazer alegria e nos apoiar nos momentos altos e baixos. Eles não devem complicar nossa vida com estresse constante ou nos fazer duvidar do nosso próprio valor. Os perigos da manipulação e do controle. Os estoicos sempre defenderam a harmonia com a natureza, incluindo a nossa própria essência, e acreditavam que a chave para uma vida virtuosa e tranquila estava nas relações que cultivamos. Se você está em um relacionamento que afasta você da paz ou da sua melhor versão, é hora de refletir sobre o que esses filósofos diriam. Eles provavelmente aconselhariam a dar um passo para trás e avaliar a situação com objetividade. Esse relacionamento está contribuindo para o seu crescimento pessoal? Ou ele drena suas energias,
gerando uma constante negatividade? Se for o último, é um sinal claro de que é hora de repensar sua conexão. O estoicismo nos ensina a importância da autoconsciência e da coragem para fazer escolhas difíceis que alinhem nossa vida com nossos valores. Não se trata de ser frio ou indiferente, mas sim de entender o que realmente nos beneficia a longo prazo. Isso pode significar se afastar de relações que já não são saudáveis. É importante destacar que não é porque você enfrenta momentos difíceis que um relacionamento é tóxico. Porém, se a presença dessa pessoa em sua vida constantemente lhe faz mal, é um alerta de que algo precisa mudar. Comunicação é essencial. Talvez seja a hora de uma conversa sincera e aberta sobre seus sentimentos. E se não houver mudanças, lembre-se de que priorizar seu bem-estar não é egoísmo, é autocuidado. Os estoicos nos ensinariam que nossa responsabilidade conosco mesmos inclui manter relações que nos elevam e soltar aquelas que nos prejudicam. Comprometa-se em buscar conexões que tragam mais leveza e propósito à sua vida, porque, no fim das contas, todos nós merecemos relações que proporcionem crescimento e paz, não o contrário. Enfrentar essas situações e tomar decisões difíceis é o que nos torna mais fortes e alinhados com nossa verdadeira essência. Esse é o jeito estoico de lidar com a vida. Abraçar o que nos faz bem e ter sabedoria para deixar ir o que não nos serve mais. Outra questão fundamental é o respeito mútuo. Sem respeito, nenhum relacionamento tem base sólida para prosperar. É como tentar construir uma casa na areia, eventualmente, tudo desmorona. Para os estoicos, que viviam orientados por uma vida virtuosa, o respeito próprio e o respeito pelos outros eram valores inegociáveis. Eles acreditavam que cada ser humano possui valor e dignidade inerentes, e isso deveria se refletir em como tratamos e somos tratados. Se você está em um relacionamento onde não é tratado com a dignidade que merece, isso é um grande alerta. Não se trata apenas de se sentir desvalorizado, mas de perceber que um princípio básico da sua humanidade está sendo ignorado. Respeito mútuo é a base de qualquer conexão saudável. Sem ele, o que resta é um relacionamento vazio e insatisfatório, que não merece seu tempo ou investimento emocional. Você pode pensar, e se eu realmente me importar com essa pessoa? Os relacionamentos são, de fato, complexos e carregados de emoções fortes. Mas é nesse ponto que a sabedoria estoica entra em ação. Os estoicos defendiam clareza, racionalidade e viver em conformidade com nossos valores mais elevados. Eles nos encorajariam a parar, respirar e avaliar nossos relacionamentos com uma visão mais clara. Estamos sendo honestos com nós mesmos? Permanecer em uma situação onde não somos respeitados está em linha com o que acreditamos e o que nos propomos a ser? Se a resposta for não, pode ser a hora de reconsiderar seriamente. Isso não significa cortar a pessoa da sua vida de forma brusca, mas sim reconhecer seu próprio valor. Talvez seja necessário definir limites mais claros, ter conversas honestas ou, em alguns casos, entender que é hora de seguir em frente. Lembre-se, respeitar a si mesmo é o primeiro passo para qualquer relação saudável. Identificando dinâmicas de relacionamento prejudiciais. Insistir em ser tratado com respeito pelos outros não é uma demonstração de egoísmo ou exigência, é, na verdade, um reflexo da autoestima que os estoicos acreditavam que todos devemos cultivar. Viver com integridade é fundamental, e isso implica garantir que nossos relacionamentos reflitam o respeito e a virtude que buscamos em nossas próprias vidas. Se você está enfrentando a falta de respeito mútuo, tire um momento para refletir sobre o significado disso para o seu bem-estar. Considere como pode abordar essa situação de uma forma que honre sua dignidade e seus valores. Afinal,
Todos nós merecemos estar em relações onde somos tratados com a consideração que também oferecemos. Vamos nos esforçar para cultivar conexões fundamentadas no respeito mútuo, onde cada indivíduo é valorizado e apreciado por quem é. Esse é o tipo de relacionamento que não apenas sobrevive, mas próspera, refletindo o que significa viver uma vida guiada pela sabedoria e pela virtude estoica. Sentir-se preso a ilusões, em vez de se conectar com a realidade, é um desafio comum. O estoicismo, em sua essência, fala sobre aceitar a realidade de nossas vidas, nossos relacionamentos e o mundo ao nosso redor, não como gostaríamos que fosse, mas como realmente é. Os estoicos nos ensinam que há uma liberdade poderosa em ver as coisas claramente, sem a distorção que as ilusões muitas vezes impõem. E o que isso significa para os nossos relacionamentos? Significa fazer uma análise honesta e nos perguntarmos se estão enraizados na realidade ou se estamos nos apegando a fantasias. Será que estamos ignorando sinais de alerta e encobrindo problemas, ou pintando uma imagem de alguém que não condiz com a verdade? Se for o caso, não estamos fazendo um favor a nós mesmos nem aos nossos parceiros ao permanecer presos a ilusões. À distância, um relacionamento pode parecer perfeito, mas, ao nos aproximarmos, percebemos que é apenas uma miragem sem substância e verdade. Isso não quer dizer que a esperança e as aspirações não têm lugar nos relacionamentos, elas são essenciais. Porém, é preciso discernir entre aspirações saudáveis e perder-se em fantasias que nos afastam da verdadeira essência de nossas conexões. Abraçar a verdade, como os estoicos nos aconselhariam, é confrontar essas ilusões de frente. Isso exige coragem para reconhecer e aceitar a realidade dos nossos relacionamentos, mesmo quando é desconfortável ou doloroso. Não é uma tarefa fácil, requer honestidade e vulnerabilidade. Embora possa ser assustador, a verdade tem um poder imenso. Ela é a base sobre a qual construímos relacionamentos genuínos e significativos. O processo de aceitar a realidade em vez de viver em ilusões pode ser transformador. Isso pode significar reconhecer que um relacionamento não é o que você pensava ou que a pessoa com quem está não corresponde às suas expectativas. Essa percepção pode ser difícil de aceitar, mas é um passo crucial rumo ao crescimento e à liberdade emocional, abrindo espaço para relacionamentos autênticos, onde você pode amar e ser amado por quem realmente é, sem as ilusões que você mesmo construiu. Portanto, se você se sentir preso a ilusões, reserve um momento para refletir sobre quais aspectos do seu relacionamento são reais e quais partes você embelezou ou idealizou. Como essa discrepância entre realidade e fantasia impacta sua felicidade e seu bem-estar? Lembre-se de que o estoicismo não é sobre pessimismo ou resignação à infelicidade, ao contrário, trata-se de encontrar paz e contentamento ao nos alinharmos com a verdade de como as coisas realmente são. Ele nos ensina que, ao aceitar a realidade, podemos navegar por nossas vidas e relacionamentos com clareza e firmeza, algo que as ilusões nunca poderão proporcionar. Vamos nos desafiar a observar nossos relacionamentos através das lentes da aceitação estoica. Ao abraçar a verdade, por mais difícil que possa ser, abrimos a porta para conexões autênticas e gratificantes que enriquecem nossas vidas de maneiras significativas. Afinal, é na clareza da verdade que encontramos o caminho para a verdadeira felicidade e amor. Nunca devemos comprometer nossos valores. Eles são os princípios que nos guiam, a bússola moral que orienta nossas decisões, em última análise, o curso de nossas vidas. Agora, uma pergunta que pode nos tocar mais do que imaginamos: o que acontece quando um relacionamento desafia esses valores? A fundação do respeito mútuo. Quando alguém nos pede para abrir mão do que consideramos valioso, a situação se torna complicada. Esse é um momento que merece nossa reflexão.
E, como você pode imaginar, o estoicismo oferece insights valiosos sobre esse tema. Os estoicos argumentariam que sacrificar nossos princípios fundamentais em nome de um relacionamento é um preço alto demais a pagar. Isso porque nossos valores são a essência de quem somos, eles moldam nossa identidade, influenciam nossas escolhas e definem como interagimos com o mundo. Abandonar esses princípios é como perder uma parte de nós mesmos, uma perda que nenhum relacionamento deve exigir. Estar em uma relação que demanda que você atue de maneiras que vão contra seus valores pode parecer insignificante no início, mas, com o tempo, esses compromissos começam a se acumular, corroendo seu senso de identidade e os princípios que você valoriza. Não se trata apenas de fazer sacrifícios, que são normais em qualquer relacionamento saudável. Aqui, estamos falando sobre trair o núcleo do seu ser. Os estoicos nos ensinam que integridade e virtude não são apenas ideais elevados, mas sim diretrizes práticas para vivermos uma vida plena. Filósofos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca enfatizam a importância de sermos fiéis a nós mesmos e de vivermos em harmonia com nossos valores. Independentemente das pressões e tentações externas, esse alinhamento com nossos princípios é o que confere significado, direção e propósito às nossas vidas. Portanto, se você se deparar com uma situação em que um relacionamento exige que você comprometa seus valores, isso deve acender um alerta. Pergunte-se: este relacionamento está contribuindo para o meu bem maior? Ele está me permitindo crescer e prosperar, ou está me aprisionando e me forçando a ser alguém que não sou? Navegar por essas questões não é fácil, especialmente quando há emoções envolvidas. É aqui que a prática estoica da autorreflexão se torna uma aliada. Ao dar um passo atrás e avaliar o relacionamento sob a perspectiva de seus valores, você pode tomar decisões que não só são adequadas para você, mas que também honram a pessoa que você aspira a ser. Lembre-se, deixar um relacionamento que compromete seus princípios não é um sinal de fracasso, mas sim um ato corajoso de autorrespeito. É uma declaração poderosa de que você se valoriza o suficiente para buscar apenas relacionamentos que o elevem e que respeitem a essência do que você é. Desafie-se a viver com a integridade e a virtude que os estoicos tanto admiravam. Vamos garantir que nossos relacionamentos reflitam e respeitem nossos valores, em vez de miná-los. Porque, no final das contas, é a nossa fidelidade a esses princípios que nos define e nos orienta pelos altos e baixos da vida, conduzindo-nos à verdadeira realização. Portanto, mantenha seus valores sempre próximos, valorize-os e nunca os comprometa por ninguém ou nada. Ao fazer isso, não apenas honrará a sabedoria dos estoicos, mas também abrirá portas para relacionamentos que são genuinamente significativos e enriquecedores. Quando falamos de reciprocidade, nos referimos ao equilíbrio entre dar e receber nas relações. Trata-se de um suporte mútuo, onde ambas as partes contribuem igualmente para o relacionamento. Mas o que acontece quando esse equilíbrio se perde? O que fazer quando você se vê em um relacionamento unilateral, onde dá constantemente, mas raramente ou nunca recebe em troca? Essa é uma realidade que muitos enfrentam e que está longe do ideal. A reciprocidade não é apenas desejável, é a chave para a saúde e longevidade de qualquer relacionamento. Pense nisso, um relacionamento onde uma pessoa é sempre a doadora e a outra, a receptora, é fundamentalmente desequilibrado. Esse cenário pode gerar ressentimento e exaustão do lado do doador, enquanto o receptor pode desenvolver um senso de dependência ou direito. Esse desequilíbrio prejudica a essência do que um relacionamento saudável deve ser. Os estoicos tinham muito a dizer sobre a natureza das relações e a importância do apoio mútuo. Eles acreditavam que contribuir para o bem-estar dos outros era valioso, mas não à custa do próprio bem-estar. Para os estoicos,
Um relacionamento ideal é aquele que promove harmonia e respeito mútuo, onde cada indivíduo apoia o outro em sua busca pela virtude e por uma vida plena. Se você se encontra preso em um relacionamento unilateral, vale a pena parar e refletir sobre os princípios estoicos de equilíbrio e respeito mútuo. Você está se respeitando ao permitir que esse desequilíbrio continue? E quanto à outra pessoa, você está respeitando-a ao permitir uma dinâmica que não contribui para o crescimento de ambos? Essa é uma questão importante a ser considerada. Realidade versus ilusões em relacionamentos. Incentivar o seu crescimento e contribuição é fundamental em um relacionamento. Abordar esse desequilíbrio não implica necessariamente encerrar a relação, pelo contrário, pode ser uma oportunidade valiosa de crescimento mútuo. O primeiro passo nesse processo é a comunicação aberta. Expresse suas necessidades, estabeleça limites e converse sobre maneiras de trazer mais harmonia ao relacionamento. O objetivo é encorajar e permitir que a outra pessoa contribua, não apenas de forma material, mas também emocional e espiritualmente. Relacionamentos saudáveis são dinâmicos, evoluindo com o tempo, e exigem esforço, compromisso e disposição para se adaptar. A base de qualquer relação deve sempre ser a reciprocidade, cada um deve se sentir valorizado, ouvido e apoiado. Esse apoio mútuo é o que constrói a confiança, aprofunda a conexão e cria um ambiente propício para que ambos prosperem. Lembre-se, buscar o equilíbrio em suas relações não é um ato de egoísmo, mas uma necessidade. É essencial garantir que você não esteja apenas dando, mas também recebendo o apoio, amor e respeito que merece. Trata-se de construir relacionamentos sustentáveis e verdadeiramente enriquecedores para ambas as partes. Portanto, esforcemo-nos para cultivar conexões em que a reciprocidade seja a norma, não uma exceção. Vamos levar a sério os ideais estoicos de equilíbrio e respeito mútuo, criando laços que elevem e apoiem todos os envolvidos. Afinal, é no dar e receber da vida que encontramos a verdadeira essência de relacionamentos significativos. Este é um tema delicado, mas crucial. Precisamos falar sobre o abuso, em suas várias formas, físico, emocional, verbal ou psicológico. Esse tipo de comportamento é um sinal claro de que chegou a hora de agir. O estoicismo, uma filosofia profundamente enraizada nos princípios de dignidade e respeito próprio, condena inequivocamente qualquer forma de abuso. Tal conduta não só viola os princípios estoicos de respeito por si mesmo e pelos outros, mas também destrói a confiança e a segurança que sustentam qualquer relacionamento. O estoicismo nos ensina a reconhecer nosso valor inerente e reforça a necessidade de manter nossa dignidade e respeito próprio. Esses não são apenas ideais elevados, mas diretrizes práticas que orientam nossas ações, especialmente diante de adversidades. Quando nos deparamos com situações em que esses princípios estão sendo violados, o estoicismo nos impulsiona a agir não por vingança ou raiva, mas por respeito a nós mesmos e ao nosso bem-estar. O abuso destrói a dignidade e o respeito próprio, buscando diminuir a identidade da vítima e incutir medo. Isso é antitético a tudo que o estoicismo representa. Portanto, a resposta estoica a essas situações é clara: procurar ajuda e sair do relacionamento. Essa não é apenas uma atitude importante, mas necessária, é um passo alinhado ao compromisso estoico de viver uma vida virtuosa e digna, respeitando o valor inerente de cada indivíduo. Deixar um relacionamento abusivo é uma das decisões mais desafiadoras que alguém pode enfrentar. Exige coragem, força e muitas vezes, o apoio de outras pessoas. É aqui que a prática estoica de buscar sabedoria se torna valiosa, seja de amigos que já passaram por situações semelhantes, ou de profissionais que possam oferecer orientação. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza,
mas de forças, é uma afirmação do seu valor e um compromisso de viver uma vida livre de danos. Além disso, o estoicismo não para na simples saída de situações abusivas, ele também enfatiza o processo de cura e a reestruturação da dignidade e respeito próprio após experiências traumáticas. A filosofia estoica nos ensina que, embora não tenhamos controle sobre as ações dos outros, temos total domínio sobre como respondemos a elas e como avançamos na jornada de cura. Essa jornada é, de muitas maneiras, uma experiência estoica. Trata-se de reafirmar o controle sobre nosso mundo interior, reafirmar nossos valores e reconstruir nossas vidas alinhadas a eles. É fundamental deixar claro que, se você está em uma situação de abuso, saiba que não é sua culpa e que você não está sozinho. Buscar ajuda e apoiar-se na força de quem lhe apoia é essencial para a sua recuperação. Os não negociáveis, valores e reciprocidade. Tomar a iniciativa de deixar situações prejudiciais para trás é um sinal profundo de respeito próprio. Esses passos são fundamentais para uma vida onde sua dignidade, seu autocuidado e seu bem-estar são priorizados, como realmente deveriam ser. No espírito do estoicismo, é essencial valorizarmos a nós mesmos, reconhecendo nosso valor inerente e agindo de forma decisiva para nos afastar de ambientes nocivos. Devemos permanecer firmes em nosso compromisso com a dignidade e o respeito próprio, buscando não apenas uma vida livre de abusos, mas repleta de virtude e significado. Entretanto, a comunicação falha pode ser um obstáculo desafiador. O que acontece quando não conseguimos nos comunicar efetivamente em um relacionamento? Quando as tentativas de diálogo parecem não levar a lugar algum, encontrar um entendimento mútuo se torna uma tarefa quase impossível. Essa dificuldade não é apenas um pequeno inconveniente, é um sinal claro de problemas mais profundos que precisam ser resolvidos. E aqui, o estoicismo nos oferece orientações valiosas. A comunicação eficaz é a força vital de qualquer relacionamento saudável. É através dela que expressamos nossas necessidades, compartilhamos pensamentos e nos conectamos em um nível significativo. Sem isso, é como navegar no escuro, adivinhando o que o outro está pensando ou sentindo e, frequentemente, errando o alvo. Os estoicos entenderam a importância da clareza e da honestidade na comunicação, praticando esses princípios em suas vidas e incentivando-os em seus ensinamentos. Eles enfatizavam a relevância de ouvir, compreender e responder com sabedoria e empatia. Mas o que fazer quando a comunicação falha? Primeiramente, é crucial reconhecer que essa falha geralmente é um sintoma de questões subjacentes, como falta de confiança, ressentimentos não resolvidos ou até diferenças nos estilos de comunicação. Independentemente da causa, o estoicismo nos ensina a encarar esses desafios com uma mente clara e um coração aberto. Devemos olhar para dentro de nós mesmos, examinando nosso papel na falha de comunicação, e nos esforçar por clareza e honestidade em nossas interações. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores estoicos, defendia o uso da razão e da lógica para enfrentar as adversidades da vida. É provável que ele sugerisse que aplicássemos essas mesmas ferramentas para resolver nossos problemas de comunicação. Isso implica dar um passo atrás, tentando remover as emoções da equação o máximo possível, e analisando a situação de maneira objetiva. Onde a comunicação está falhando? Quais medidas podem ser adotadas para melhorá-la? Esse processo exige esforço de todos os envolvidos e a criação de um espaço seguro onde cada pessoa se sinta ouvida e valorizada. Trata-se de ouvir ativamente, não apenas aguardando a sua vez de falar, mas buscando realmente entender a perspectiva do outro. É sobre se expressar de forma clara e respeitosa, evitando acusações ou suposições. Talvez o mais importante de tudo,
é ter paciência e persistência para continuar tentando, mesmo quando parece que não estamos avançando. O estoicismo também nos lembra da importância da empatia e da compaixão em nossas comunicações. Lembre-se de que todos enfrentam suas lutas, medos e inseguranças. Às vezes, o que percebemos como hostilidade ou indiferença é, na verdade, um mecanismo de defesa. Ao abordarmos nossas conversas com empatia, abrimos portas para uma compreensão mais profunda e uma conexão mais significativa. A comunicação falha não precisa ser o fim de um relacionamento, pelo contrário, pode representar uma oportunidade de crescimento tanto para os indivíduos quanto para o vínculo em si. É uma chance de aprender mais um sobre o outro, desenvolver melhores habilidades de comunicação e fortalecer a relação de maneira resiliente. Portanto, se você se encontrar enfrentando dificuldades na comunicação, tire um momento para refletir sobre os princípios estoicos de clareza, honestidade e empatia. Use-os como um guia para navegar pelas dificuldades e lembre-se, o objetivo não é apenas falar mais, mas comunicar-se melhor. Na riqueza da comunicação eficaz, encontramos a verdadeira essência da conexão e compreendemos os fundamentos sobre os quais se constroem relacionamentos significativos. Imagine um relacionamento que, em vez de ser uma fonte de estresse e desconforto, seja um porto seguro de paz e apoio. Lidando com abuso e comunicação falha. Parece que estamos enfrentando uma tempestade que perturba constantemente nossa serenidade interior, deixando-nos inquietos e agitados. É desafiador, não é mesmo? Quando as relações que deveriam enriquecer nossas vidas acabam por nos custar a paz de espírito. Isso é um claro sinal de que chegou a hora de parar e refletir sobre o papel que esse relacionamento desempenha em nossa vida. O estoicismo, uma filosofia que resistiu ao teste do tempo, valoriza imensamente a tranquilidade, ensinando-nos a cultivar um estado de calma interior que permanece inalterado, independentemente das circunstâncias externas. Os estoicos acreditam que a paz de espírito não é apenas um bem precioso, mas essencial para vivermos uma vida plena. Eles nos ensinaram a buscar manter nossa equanimidade diante dos altos e baixos da vida, o que inclui navegar em nossos relacionamentos com sabedoria e discernimento. Mas o que fazer quando um relacionamento continuamente interrompe nossa tranquilidade? O estoicismo nos convida a dar um passo atrás e examinar a situação. Pergunte-se de maneira objetiva: por que esse relacionamento perturba minha paz? É o comportamento da outra pessoa, conflitos não resolvidos ou talvez minhas próprias reações e expectativas que estão em falta? Esse processo de autoexame é crucial, pois nos move de uma posição de reação emocional para uma de resposta racional. Uma vez que identificamos a fonte da perturbação, o próximo passo é considerar o que pode ser alterado. As questões podem ser abordadas por meio de uma comunicação aberta e honesta? Há limites que precisam ser estabelecidos ou reforçados? Lembre-se de que o estoicismo não defende a passividade, aceitando todas as situações sem questionar. Embora nos ensine a aceitar o que não podemos mudar, também nos encoraja a agir onde podemos fazer uma diferença positiva. Contudo, se, após cuidadosa reflexão e esforço, o relacionamento continuar sendo uma fonte de turbulência, talvez seja a hora de reconsiderar seu lugar em sua vida. Essa decisão não se trata de desistir ao primeiro sinal de problemas, mas de reconhecer quando um relacionamento está fundamentalmente desalinhado com seus valores e sua busca pela tranquilidade. A escolha de se afastar de um relacionamento que perturba sua paz não deve ser tomada de forma leviana, ela requer coragem, honestidade, às vezes, a disposição de deixar ir pelo bem do seu bem-estar. Mas não se esqueça, o objetivo do estoicismo não é eliminar todas as fontes de desconforto, mas sim cultivar uma resiliência interior que nos permita enfrentar os desafios com equanimidade. No fim das contas,
Os relacionamentos que escolhemos manter devem apoiar nossa busca pela tranquilidade, não miná-la. Eles devem ser fontes de força, crescimento e alegria, e não de agitação constante. Então, se você se vê constantemente perturbado por um relacionamento, considere isso uma oportunidade de praticar a sabedoria estoica. Reflita, avalie e escolha o caminho que leva à paz. Vamos nos esforçar para nos cercar de pessoas que contribuam para nossa tranquilidade, ao invés de desvirtuá-la. Ao fazermos isso, honramos não apenas os ensinamentos estoicos, mas também nossa própria jornada em direção a uma vida de paz, propósito e realização profunda. Lembre-se de que a qualidade de nossas vidas é grandemente influenciada pela qualidade de nossos relacionamentos. Trata-se de encontrar o equilíbrio, abraçar a verdade e cultivar o respeito. Acima de tudo, é fundamental garantir que nossas conexões enriqueçam nossas vidas sem comprometer nossa paz. Ao nos despedirmos hoje, espero que você leve consigo os princípios estoicos que exploramos juntos. Que eles sejam um farol, guiando você pelos desafios e alegrias de seus relacionamentos. E lembre-se, a busca pela tranquilidade, virtude e sabedoria é uma jornada que trilhamos juntos, um passo, uma decisão, um relacionamento de cada vez. Se essa conversa despertou em você um desejo, buscando tranquilidade nas conexões, para explorar mais, compreender melhor e promover nosso crescimento, convido você a se aprofundar ainda mais em nossa jornada. Agora, na sua tela, há uma playlist que irá transportá-lo para o fascinante universo do estoicismo, onde você descobrirá seus princípios fundamentais e como aplicá-los em todas as áreas da sua vida. Não perca essa oportunidade, clique na playlist e vamos seguir juntos nessa caminhada. Desafiemos a nós mesmos e cultivemos vidas repletas de significado e alegria. Agradeço por me acompanhar hoje. Até a próxima, continue buscando essa tranquilidade que todos desejamos. Persiga a sabedoria com determinação e lembre-se, na tapeçaria da vida, estamos todos entrelaçados pela nossa humanidade compartilhada e pela busca incessante por uma vida plena. Nos vemos no próximo vídeo.